Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Meus irmãos amados, nós estamos trabalhando estratégias, as estratégias instrumentalizadas por uma igreja missional e missionária. Uma delas, já falamos aqui, casas de... O que significa? Pessoas que abrem as portas da sua casa para que o evangelho entre. Essas pessoas e as suas casas são conceituadas, definidas como casas de... Número 2, já falamos aqui. Onde ou aonde? Não pode ser onde, eu acho que é melhor onde aí. Vamos lá. Aonde, já que é um processo, vamos encontrar essas pessoas? Aonde vamos encontrar essas pessoas? Na nossa rede de amizade. Fator oikos. É lá. Então cabe aí onde? Onde? No fator oikos de Ed. Onde vamos encontrar essas casas de paz? No fator oikos de André, rede de amizades. Onde vamos encontrar essas casas de paz? No fator oikos do Noemi, de Letícia Diva, de Edson, do Ricardo Guerreiro, de Marlene, do André Félix, o nosso violonista clássico, não é? De Ketley, de Leni, com as suas colegas de professoras feras. Casa de paz? Mas onde eu vou encontrar essas casas de paz? No fator oikos. Se todos temos o fator oikos, todos temos redes de amizades. Tendo feito isso, eu encontrei a casa de paz no meu fator oikos, o que eu vou fazer agora? RDI, relacionamento discipulador. Relacionamento discipulador intencional. Eu vou investir. Às quintas-feiras estamos pedindo aos irmãos que pensem no nome de um amigo ou de uma amiga que ainda não segue a Cristo, para que a gente possa orar por ela. Tem sido muito bom. Isso é porque tem que ir agora o PGE. PGE não é célula ou pequeno grupo de pastoreio ou grupo familiar. Isso aí é para um outro momento da igreja. PGE faz parte da estratégia da campanha de evangelização da APECOM. Campanha de Evangelização Nacional da IPB. O que é a APECOM? Agência APECOM. Agência Presbiterianas APECOM. De Evangelização e Comunicações. É uma das agências que apoia a igreja local no seu trabalho de evangelização. Daí APECOM. Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E lá tem, na APECOM, o projeto, a campanha nacional de evangelização Minha Cidade para Cristo. E Minha Cidade para Cristo tem também os seus braços. Tem Minha Cidade para Cristo nas ruas, o que temos feito. Precisamos dar uma ajustada, pois as muitas programações deste ano nos impediu, no segundo semestre, de fazer. Mas tudo bem, a perspectiva foi uma causa nobre. Mas o ano que vem vamos ajustar. O outro braço, que não está em execução ainda, era o que era feito originalmente. Vamos retomar ele também. Não é anular um do outro, não. É Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Dentro das casas, aí vai ser apenas um grupo limitado de pessoas. Então, é o Zaqueu dentro das casas. Uma coisa é o Zaqueu nas ruas. Zaqueu, Minha Cidade para Cristo nas ruas. O outro é o Zaqueu, Minha Cidade para Cristo dentro das casas. É o mesmo trabalho lá fora, mas dentro de uma casa. Mas aí o grupo é limitado. E vai ter o PGE. Pequenos grupos de evangelização. Não é célula. Não é PGP, pequeno grupo de pastoreio. Ou não é grupo de conexão, como algumas igrejas chamam. Todos esses grupos, a ideia é
pequeno grupo pastoreio, ou PGM, pequeno grupo multiplicadores, batismo. Não, não é isso. Esse momento da igreja aí é lá para frente. Agora é PGE. Então vejam, Casa de Paz. Eu vou encontrar as casas de paz no meu Fator Oicos, rede de amizades. Encontrando-as, eu vou agora praticar RDI, Relacionamento Discipulador Intencional, Valber, querido. Ou seja, vou chamar para um cafezinho aquela pessoa não crente. Vou chamar para o meu churrascozinho, ainda que seja uma vez por primeiro semestre, churrasco gostoso. O cabo é fera, Valber. Nessa área também, Paulo Pacheco. Valber é fera, guerreiro. Meu amigo. Olha o outro cara fera ali, Valber. Paulo Pacheco ali, ó. Levanta a mão, Paulo, aí, ó. Levanta a mão, Valber. Isso. Então é chamar para o churrascozinho. Calma, gente. Mas, pastor, vou nada, a carne está cara. Chama para um cafezinho com pão e manteiga. Cafezinho com pão e manteiga, gente. Por favor, a gente coloca aqui só para brincar. RDI. O RDI é que vai oferecer. O RDI é que vai chamar um PGE para ir lá depois. E aí, tu aceita, amigão? Vamos encontrar, vamos ter 7 encontros na minha casa? Pode ser na minha casa. Porque tem gente que não vai abrir a porta da sua casa para 4 encontros. Não vai. No primeiro momento, não vai. Não é melhor você abrir para ele? Você que é do PGE, não é melhor você abrir? A pessoa aceitou, aí o André já... Se estiver fazendo parte de um PGE, já chama o teu PGE. 4, 5, dependendo aí do encontro. Não é encontros infinitos não, gente. Tem limite. Entenderam agora a estratégia aí, gente? Casa de Paz, Fator Oicos, RDI, PGE. O PGE é também Zaqueu nas casas. Mas esses encontros podem ser numa cafeteria, que é acolá. Nós estamos no século XXI, gente. O PGE pode ser até aqui, se vocês quiserem usar a sala aqui. Algum PGE quiser usar a sala aqui. Vai depender muito da casa de paz. Cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito. Tem gente que é extrovertido, tem gente que é introvertido, não é? Então a gente tem que saber ler a pessoa também. Tem que saber olhar assim, ó, dar uma olhadinha, peraí. Não queira botar o mesmo tamanho de sapato no pé de todo mundo, gente. Não funciona. Eu gosto muito do Rodrigo Morcellini, é um pastor da Igreja Resgatar. Ele é reformado, e aplicando a educação, eu acho fantástico, ele tem um curso sobre o homeschool, não vou entrar aqui não, é educação domiciliar em casa, não é? E ele diz uma coisa interessante sobre a educação no geral. Um dos erros da educação mundial é querer colocar o mesmo tamanho de sapato no pé de todo mundo. Aqui é cheio de professoras. Qual professora aqui já não olhou assim e disse, esse menino... tem dificuldade de aprender mais do que esse? Lenê, já encontrou uma pessoa assim? Quem mais é professor aqui? Kathleen, não é assim, Kathleen? Jandira, vamos lá, mais gente. Carla Gil, Eva, Ali, Manu. Já encontrou pessoas assim? Tire as patologias e você vai ver que muitas vezes isso envolve o que também já foi cunhado aí, chamado de inteligência. Preste bem atenção. Multidimensional. É a múltipla inteligência. Tem criança que já nasceu com a vocação de Deus para ser a área da engenharia mesmo. Entregue. Eu tenho um sobrinho que aqui acolá, ele pega um motor velho, daqui a pouco ele está em casa futucando o motor, Manuel. Aí sabe qual é o problema? É que a gente quer que um menino desse seja bom, sabe de quê? De português. Quer que ele seja bom em inglês, em espanhol. Estou dando um exemplo aqui, gente. Assim também é na igreja, queridos. Múltiplas inteligências. Já há alguém que defende isso hoje aí. Múltiplas inteligências. Tem gente aqui na igreja mesmo, que se você pedir, eu quero ver esse templo aqui bem adornado para a festa
da colheita domingo que vem. Tem mulheres que não peçam para nós fazerem, que elas não gostam. Tem outras que... Assim também vai ser a questão do PGE. Então, pode ser numa casa. Eu penso até que nos dias de hoje é melhor chamar a pessoa, o amigo de André, para, de repente, os primeiros encontros ser na casa do próprio André. Não é nem na casa, por exemplo, do André Félix. Porque se ele é amigo do André, ir para a casa do André Félix já pode levantar uma barreira. Mas em casa. Então, veja o que ele diz, a coisa tem que ser flexível. Não pode ser o mesmo pé de sapato, o mesmo número de sapato para todo mundo, não. É por isso que uma igreja que nunca fez isso, você não pode chegar aqui, a partir de amanhã vai ter PGE. Então você aborta o trabalho. Ah, meus irmãos, prestem bem atenção. Eu tenho um HD com ideias aqui que vocês nem imaginam. Só que esse HD ele tem que estar submisso ao dono da igreja, Jesus Cristo. Só que esse HD ele tem que estar submisso ao bom senso pastoral. É de olhar para o rebanho e dizer, se eu fizer isso agora, eu vou intoxicar a igreja. No lugar de fazer bem, eu vou fazer mal. Aí aquilo que é bom, a igreja vai passar a olhar, Ricardo, com um olhar de desprezo. Mas por quê? Foi colocado na hora errada. Assim também são as estratégias. Agora, tem uma coisa que é imprescindível. São muitas. Na execução do PGE. Temos que procurar as casas de paz. Ou seja, as pessoas abertas para ouvir o Evangelho. Essas casas de paz serão encontradas no fator 8 da membresia da igreja, rede de amizades. Só que a rede de amizade, ela tem como instrumento para encontrar a casa de paz o RDI, relacionamento. Você não pode fazer um convite por atacado. Você tem que fitar. Eu tenho aqui uma rede de amizade de 20 pessoas. Eu vou investir no João, no Joaquim, na Ana. Vou arar a terra. Também não é assim, gente, já chegar amanhã e você não... Olha, a gente quer realizar um encontro. Não, primeiro é chamar para um café, ganhar amizade, gerar vínculos. É dizer para essa pessoa, eu tenho orado por você. Ainda que nos primeiros momentos ela não diga nada, vai chegar um momento, daqui a pouco ela está compartilhando. Ô, Fran, já que você tem orado por mim, mulher, eu estou passando uma fase tão difícil, ore por mim. Daqui a pouco a pessoa já está pedindo, Danilo, Daniela, Janai. Entendeu? Quem aqui tem assistido? Eu sei que ali alguns casos são fabricados, mas outros não. Mas sendo fabricados ou não, tem uma lição ali. Quem aqui já assistiu aqueles vídeos do TikTok? Alguns se percebe que é verdadeiro mesmo, não foi fabricado não. A pessoa chega, o camarada chega, entrega a Bíblia ao policial, para ela segurar e amarra o tênis. Já viram? Quando ela amarra, ele levanta, entrega um bilhetinho e sai. Aí no bilhetinho está lá. Você sabia que tem alguém muito especial que se importa com você? O nome dele é Jesus Cristo. Aí a policial, já com lágrima nos olhos, fica procurando a pessoa que entregou. Gente, faça isso. Ou você não achar que ali é só questão de meme, que é só coisa fabricada, não. Faça isso, Pedro, para você ver. Vai ali estou dando aqui um exemplo, vai ali na Concha Acústica. Você vai encontrar a gente sentada ali, às vezes, sozinho, olhando para um lado e para o outro, na fila de um banco. Faz um teste desse. Pega uma Bíblia, faz o bilhetinho, entrega. O que você vai ver de gente derramando lágrimas não é brincadeira. A igreja tem que aproveitar esses momentos, ela tem que estar sensível. O problema é que o hedonismo não quer arrancar a gente da nossa zona de conforto. Esse é o problema. Querido, nosso Deus não é um Deus masoquista, não. Ele também manda o seu povo também usufruir das benesses, das dádivas. Mas, queridos, a vida não é feita só disso, não. O propósito maior é ver todos os povos adorando o nosso Deus.
Então veja, RDI é fazer isso. Aí nesta manhã, a diva, falar nisso, cadê aquela guerreira diva? Está trabalhando em prol da domingo, não é? É uma guerreira. Ela chegou aqui cedinho, colocou isso aqui no meu bolso, eu pensei, tá legal, será que é uma ofertazinha de Natal? Aqui é brincadeira, eu estou brincando. Aí ela colocou, pastor, veja, aquilo que o senhor tem falado lá, olha o que fizeram comigo essa semana. Aqui, gente, ó. Envelopezinho, cara. Você já sabe quem foi, então. Quem foi a instituição. Qual foi a instituição agora? Agora, sabe o que é legal? Está dentro de um envelope. Agora, sabe o que é legal? A carta está escrita assim, ó. Não é digital, não. Nós estamos na era da digitalização da vida. E, Valber, a digitalização da vida, Samuel, ela vai despessoalizando a gente. Quando eu recebo, eu já falei para Jade às vezes, eu tenho, não se sinta culpado por isso também não, eu tenho dificuldade de mandar parabéns por atacado para as pessoas. Eu gosto de personificar. Com exceção assim, vira o professor, aí tudo bem. Mas, por exemplo, Janaína completando o ano. Se eu parabenizar, eu tenho que fazer. Janaína. Olha o diferencial, gente. Aqui foi feito como? Computador? Há uma diferença quando você pega uma carta dessa escrita à mão de uma carta digitada. Até isso mexe com a pessoa. Agora observe. Prezado senhora ou senhor. Prezado, obrigado, Carla Gil. Prezado senhora ou senhor. Faço parte de uma obra bíblica mundial. Estamos vivendo o que a palavra de Deus diz. Dias difíceis. Mas não vou aqui atentar para alguma dificuldade aqui, não. Mas que esperança podemos ter no reino? Mas, esperança podemos ter. Que esperança podemos ter no reino de Deus? É a pergunta. Em Daniel 2,44 diz. E vai colocando aqui. Aqui já é uma questão que eu tenho que orientar, a questão da letra, para não dificultar. Mas vê que coisa linda, gente. A pessoa começa falando, ó, dias difíceis. Mas pergunta, há esperança? Há esperança? Entendeu? Aí a gente pede, muitas vezes, carinhosamente. Irmãos, faça uma cartinha. Você mesmo compra 10 envelopes. Quanto é um envelope hoje? E pratique isso com o teu fator oicos. Não precisa nem ser, porque eles saem numa rua e entregam. Às vezes ela faz a mesma cartazinha umas 10 vezes. Mas não é tirar cópia, não. Agora, você imagina você fazer uma cartinha dessa e você entregar nas casas das pessoas que fazem parte do teu fator oicos. Isso aqui marca, queridos. Entende agora o que é que o RDI vai fazer? Aqui é a sugestão, gente. Aqui não tem nada de inflexibilidade. Aqui, ó. Aí a gente acha que isso não vale a pena. Faz um teste. Escreve um bilhetinho bem simples. Vai ali na concha acústica. E bota assim, os dias têm sido difíceis, né? Será que há esperança? Eu quero dizer para você que há. Procure essa pessoa aqui, ó. Aí bota Jesus Cristo. Eu duvido se você não vai ver gente chorando. Para mostrar que tem gente aí carente, precisando de nós. Não é a estratégia pela estratégia, gente. É incrível como após a queda até as coisas boas acabam se tornando ruins, né, guerreiro? Não é a estratégia pela estratégia. A estratégia é apenas meio. Não é a carta pela carta, mas o que você vai promover com ela. Agora imagina, no fator oicos de Noemi, ela escrever 10 cartinhas
personalizadas, não é? Personalizadas. Meu amigo, eu vou escrever aqui uma cartinha. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho orado muito para o Rafael, do filho de Diva. Rafael e Amanda. O nome da esposa dele é Amanda, né, Manuel? É o sobrinho do Manuel, o prefeito. Estamos terminando mais um ano. Estou dando aqui um exemplo. Estou citando o nome dele, tenho liberdade com ele, eles têm carinho por mim. Estamos terminando mais um ano, não é, Rafa? Eita, que ano pesado, Rafa. Eu imagino que tenha sido para você também. E às vezes, Rafa, surge uma pergunta. Há esperança? Rafa. Rafa. Eu sei que você já ouviu isso muitas vezes. Mas eu quero colocar aqui em letras garrafais para você. Nós aqui muitas vezes não queremos aproveitar essa esperança. Rafa, eu vou repetir 3 vezes aqui o nome dessa esperança. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Rafa, eu quero te ajudar a seguir Jesus. Em oração por você, viu? Eu duvido se o Rafa vai pegar uma carta dessa e não vai chorar aqui lá. Eu duvido, Thalita. Não é só para fazer chorá-lo, não. O objetivo é ver o Rafa conhecendo e reconhecendo e voltando para os pés de Cristo. Entendeu agora? O que é que você vai fazer com o seu fator oix? Antes de chamar o pequeno grupo para os 4, ou 5, ou 6, ou 7 encontros, tem que arar a terra. Arar a terra é investir num desses seus amigos. Pode começar com uma cartinha dessa. Mas pastor, minha letra, por exemplo, gente, misericórdia, minha letra é horrível, dá horrível. Se você já viu uma letra feia, então coloque aí 10 vezes mais é a minha. Sério mesmo. Eu preciso tomar cuidado porque eu escrevo e depois eu fico tentando interpretar o que eu escrevi. Oi? É a tua, guerreirão? É sério, então eu só escrevo letra de forma. Agora, imagine, minha letra de forma, eu tenho que escrever devagarinho, guerreiro, porque se eu escrever rápido, já foi. Mas aí eu tenho gente aqui que escreve bonito demais. Quem do meu lado? A letra dela é bonita, geralmente é das mulheres, não é? Mas eu vou ditar para ela, já, escreva aí. Rafa. Agora já pensou em botar ainda um chocolatezinho da Cacau Show? Não, pastor, estou querendo demais. Querendo demais o quê, gente? A gente vai ganhar aí como uma pizza aí a 70 conto. Nunca é demais investir na vida do outro. Nunca é demais investir na vida do outro. Nunca é demais investir na vida do outro. Ainda mais sabendo que o outro foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esses dias a minha mãe olhou para mim assim e disse, eu quero te fazer um pedido. Eu quero ver minha irmã. E começou a chorar. Querido, é aquele tipo de pedido que você diz, essa daí balela para a faculdade, meu amigo. Na sexta-feira eu tinha aula de faculdade, eu não dei nem as caras. Fui lá, peguei minha mãe e levei para ver a irmã dela, que é a mãe da Carla Gil. E como foi bom, porque a minha tia tem um carinho especial por mim, o pai dela também, que é o Leônidas. Por que eu estou narrando isso? As pessoas às vezes estão carentes de coisas tão simples, Guilherme, Tamires, Lázaro. Coisas tão simples, Neuminha. As pessoas estão carentes de atenção, Janai. Minha mãe começou a chorar, bichinha. E aí sempre que eu olho para ela com 76 anos, há uma diferença. Tem mulher de 76 anos bem, ela não. Ela tem 76 anos hoje que ela é dependente mesmo. Ela anda tudo, mas não pode ser deixada sozinha mais não. Aqui, todo mês eu tenho que levar lá ao banco para tirar o dinheiro dela. Mas ela vai assim, ó. Ela é sertaneja. Essas pernas. Eu vou melhorar um dia. Eu quero andar. Eu olho para ela assim, mulher, não dá mais não. Não dá mais não. Ela é o filho que ela respeita mais. É o filho que ela tem. Não é? Tem que ser comigo. E com o Jado. Ela ama todos os filhos dela. Pastor, por que sua mãe? É só para narrar que as pessoas estão precisando apenas de você olhar nos olhos dela. Eu fui convidado ontem para um encontro de pastores das igrejas históricas do Vale.
tinha lá muitos pastores que eu não conhecia. E eu tenho feito questão de fazer isso, gente. E depois eu compartilhei isso com eles. Lá, dia fala. Nós estamos tão despessoalizados, guerreiro, que a gente vai num encontro desse. Você vai ver pessoas que você não conhece. E como é que a gente cumprimenta? A nossa tendência. Aqui é o pastor Ronilson. Oi, Léo, tudo bem? Aí aquele com quem você tem intimidade. É ou não é, gente? Aí aquele com quem você tem intimidade é assim. Aqui está o André. Alguém me apresentou. Aqui é o pastor André. Aí eu estou chegando, né? Aqui é o pastor Ronilson. Oi, André, tudo bem? Oi, Léo, rapaz. Ai, queridos, quando fazem isso hoje, eu fico assim, ó, sozinho. Eu e o rei. Meu rei, eu tenho que mudar isso. Tem que começar por mim. Aí eu volto, guerreirão. Aí depois o cara faz isso comigo, aí depois eu dou um tempo, aí eu volto. Foi tão rápido ali, não foi, André? Mas eu quero te dar um abraço, eu posso. Eu vi cabra ontem com os olhos lacrimejando, Manuel. Entendeu, Carlos? Nós estamos até nessa fase, gente. Aqui é o pastor Luiz Ronilson. Tudo bem, Jonathan? Ô, queridos, já pensaram por isso já? Gente, a gente vai sendo até uma seletividade pecaminosa. Para pelo menos um pouquinho. Ah, mas eu não conheço. E daí? É a oportunidade para você conhecer mais uma pessoa, para você ser bênção na vida dela. Oi, Danilo! Esse cara, eu nem conheço ele aqui, até me abraçar. Isso! Faça a diferença. Vou só compartilhar aqui com a igreja. Uns 15 dias atrás, à noite, eu saí para comprar um pão, né? Aí, na hora que eu saí no portão, meu vizinho estava sentado lá, já é um senhor de idade. Aí eu cumprimentei, aí fui na padaria. Quando eu cheguei lá na padaria, aí eu vi uns pães lá, eu digo, vou levar para o seu Alonso. Aí peguei os pães, separei, né? Eu disse, se ele estiver lá na calçada, entrega ele. Quando eu cheguei lá, ele estava lá. Aí eu fui lá, né? Eu digo, isso aqui é para o senhor. Mas vocês não têm ideia assim, sabe, da alegria, da satisfação que ele ficou. Uns pães assim, sabe? Aí ele foi chamar a esposa para dizer, olha o que ele me deu. Era como se fosse Não tem como descrever. Não tem. Quantos pães, Carlos? Eram 6 pães. Não foi o pão pelo pão, não, queridos. Não foi o pão. Pode concluir, cara. Perceberam aí? Não foi o pão pelo pão, foi o ser enxergado. O pão foi o instrumento, o meio. Você entende, guerreiro? Mas a gente está tão assim que até na fila do caixa a gente já está reclamando com o outro porque o carro dele está cheio demais. É ou não é? No lugar de aproveitar, eu estou dentro dessa, no lugar de aproveitar a oportunidade. Não é? A oportunidade. Ô, Senhor, nos ajuda. A igreja está tendo uma oportunidade para testemunhar online e a igreja está jogando fora, fora, fora. Olhar no olho do outro. Eu olho mesmo, irmão, no olho, ou eu faço isso hoje em dia. Ontem mesmo eu voltei para os mesmos e eu não culpo eles, não. Eu voltei para eles mesmos, voltei. E aí, amado pastor? Aí eu segurei aqui o cabra. Posso te abraçar? Ele disse, pode. Sabe o que aconteceu? Depois, todo mundo se abraçando. Nós temos que ser boa influência para a glória do Senhor. Ah, mas ninguém faz. Começa por você, começa por você, começa por você. Manda brasa, Ricardo Guerreiro. Essa semana nós tivemos uma prática do que o senhor tem ensinado aqui para a gente, né? A oração que é feita online, essa semana nós fizemos uma oração presencial lá com o pastor Renato, né? Ele disse, olha, nós vamos fazer na casa de uma pessoa aqui próximo. E fomos lá. Lá no local onde ia ser feito não tinha luz elétrica lá na verdade, não tinha um bico de luz lá, ficava escuro. E ele, como eletricista, né, durante a semana ele foi lá e colocou um bico de luz para iluminar o local. O homem não tem cadeira, e nós fomos carregando as cadeiras pelo... Dava uns 70 metros da casa dele, né? Fomos carregando as cadeiras pelo caminho. Chegamos lá, mais um obstáculo, o dono da casa estava com a camisa do Vasco. Eu digo, aí é pesado o negócio, né? Mas vamos lá, Jesus. O Senhor é maior do que essas coisas, né? Vamos lá. Enfim, rolou a oração, a comunhão, e essa senhora da casa, ela já convidou a filha dela para lá. Olha só, ela convidou a filha dela para lá, que mora 2 ruas após, né? Quando a filha dela viu lá, que ela viu todo o ambiente, ela disse assim,
eu queria, o pastor perguntou, você quer oração? Ela disse, eu quero oração, mas eu queria que vocês fizessem uma reunião dessa lá na minha casa. Ou seja, de uma reunião já pulou para outra, né? Na minha casa. Ou seja, na próxima quarta já vai ser na casa dela. Certo? Então, a prática dessas coisas aí. Testemunho, né? Veja, tantos obstáculos. O cara com a camisa do Vasco, né, guerreiro? Para um flamenguista. Mas veja a importância, querido. Eu quero na minha. Eu estava falando para o pastor Renato hoje, guerreiro, não tenha pressa não. Vá para as casas. Uma igreja missional, ela é encarnacional. Vou pregar sobre isso hoje. Uma das características de uma igreja missionária é que ela é encarnacional. O que significa isso? Ela entra, ela se aproxima do outro, ela sente o cheiro do outro, ela vai para as casas, ela dá pão. Querido, um cabra desse, quantas vezes ele encontrar o cara, ele vai dar um sorriso estampado. E o dia que ele estiver triste, angustiado, ele vai fazer o quê, Carlos? Ele vai procurar o Carlos. Alguém levantou a mão? Não? Não levantou não, né? Eu vi um silêncio assim agora. Tudo tranquilo, já? Ah, é. Eu já estava preocupado com a camisa, já. Eu já disse que as meninas ficam, eita, pastor, a camisa do pastor está aberta. Aí eu já faço assim. Quando eu vejo ela olhando para o lado, é água. Obrigado pelo amor. E, salvo engano, foi a Edneia que fez lembrar. Não foi a Edneia, eu percebi. Deus te abençoe. Tem não, guerreirão. Por favor, o copo está aqui. Mas eu já vou encerrar também, mas você traz. Vocês entenderam, queridos? Como é que é? O simples, Ed. O simples, pães. Dá uma olhadinha assim, pães. Um chocolate. Um abraço. Eu falei para vocês que um dos professores, eu passei por ele, dei um abraço, e ele tem algerias a crente. Aí ele olhou para mim assim e disse, eu acho você, do jeitinho dele, né? Eu acho você tão diferente. Você está entendendo isso? Sabe por que o abracei? Só isso, Guilherme. Só porque eu abracei, Dali. E a igreja perdendo essas oportunidades de ouvir o outro. Que o Senhor nos ajude. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Pode falar. Microfone aí para ela aí, guerreirão, por favor. Leve ali para ela, Lives, por favor. Ali. Obrigado, Tiago. Para a gente encerrar, guerreirão. Depois da fala dela, a gente só arremata e encerra. Obrigado, Jonathan. Pode falar, serva do Senhor. Vejo que falta no ser humano, nos tempos atuais, é a falta de comunicação presencial. Isso. Porque tudo isso se resume no primeiro e no segundo mandamento de Deus. Isso. Se eu não amar a Deus e não amar o próximo como a mim mesmo, então eu vou ser diferente para quê? Com o meu irmão, porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos da mesma família. Em Cristo, né? Isso. Somente em Cristo. Somente em Cristo. Isso. Porque moramos em cidades diferentes, moramos em países diferentes, mas quando a gente tem Cristo no nosso coração, Isso. nós somos uma só família. Isso. E isso eu observei depois que eu cheguei aqui no sertão, porque a mentalidade lá fora que as pessoas têm do sertão é que é um local de pessoas totalmente não civilizadas, desprovidas de conhecimento. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que não era nada disso. Porque aqui o sertão é o local mais desenvolvido do Brasil. É o maior exportador de frutas do Brasil. Então, as pessoas sofrem por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é a falta de integração, interagir com o ser humano presencialmente. Porque tudo que eu faço presencialmente. Então, comecei a trabalhar nas zonas rurais, assistindo às pessoas que não tinham conhecimento. E o que eu observo hoje em dia, por conta disso, muitos conheceram o Evangelho e foram
levantado várias igrejas na zona rural que não tinha há 15, 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui. Então, o que as pessoas querem é a demonstração de amor e de afeto, né? E, às vezes, o que leva a isso é como Jesus fez. Jesus pregava o evangelho, mas depois ele ia ver o que as pessoas precisavam. Pães e peixes, né? Que é a atenção para quê? Para que as pessoas vejam a necessidade do conhecimento do evangelho e ver a necessidade do ser humano. Isso, minha querida. Muito obrigado, verdade. Verdadeiro. Olha, muitas vezes o evangelho chega primeiro, como consequência da ação social. Outros momentos, o evangelho já chega acompanhado com a ação social. Em outros momentos, é preciso primeiro a ação social, depois o evangelho. Por isso que há casos e casos. Boa a tua fala, minha querida. Bom ouvir o testemunho aí. É uma igreja relacional. É uma igreja que olha para os petrolinenses e dá carinho. É a menina do caixa que precisa de um bom dia nossa. Quem aqui já não viu a menina dos caixas fechadas? Quem aqui não costuma ver? Não é ou não é? Você pensa que elas são sempre fechadas? E qual é a nossa tendência? Se zangar com elas também por conta disso, não é? A gente pode não querer falar nada. Que tal a gente mudar isso, não é? Bom dia, minha querida. Você está bem? Como é que você está? Não é fácil, não. Sucesso para... Que tal mudar isso? Que tal mudar isso? Ser tu uma? É a menina do caixa, é o cara do Uber, é o Uber que você pega, puxar assunto, bater um papo com ele. É o rapaz que vai entregar o gás, é o rapaz que vai entregar água mineral. É o fretista no posto de gasolina. Isso, guerreiro. Janai. Eu fiz uma ação alguns dias atrás, inclusive Noemi até conhece ele. É um rapaz que fica ali no sinal, perto da Havan. E aí ele chegou para mim para oferecer alguma coisa para eu comprar, e eu disse, olha, eu não tenho dinheiro agora. É, a paçoca, isso. Aí eu disse, olha, no momento eu não tenho dinheiro. Mas aí, sempre no meu carro, né, na porta do carro, eu tenho panfletos. E eu tinha uma barra de chocolate que eu tinha ganho. E aí eu peguei a barra de chocolate com o panfleto e dei a ele. Eu disse, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho aqui é muito mais importante e eu vou deixar também essa barrinha de chocolate com você. E aí ele disse, eu gostaria muito que as pessoas fossem iguais a você, porque muitas vezes a gente não precisa do dinheiro. É tão difícil a gente ficar aqui no sol, né? E exatamente. Em alguns casos eu baixo o vidro, mesmo que não tenha nada para dar, eu faço o que para ele? Bom dia, guerreiro. Mas numa dessas, é raro hoje ter dinheiro em espécie, não é? Mas numa dessas eu também parei lá, Janais, o sol, mas eu olhei, às vezes a gente deixa algumas dinheiro perdido às vezes, né? Em espécie hoje em dia. Aí eu vi uma nota de R$20 perdidinha ali no carro. Aí eu olhei e estava ele já e fechou. Estou falando isso aqui só como liberdade, só como didática, gente. Estou ciente do que a Bíblia diz, esconde a tua mão, é só como didática. Aí eu peguei os R$20, fechou o sinal, e eu falei, eu disse, e aí, quanto é a paçoca? Ele falou, tanto. Segura aí os R$20 primeiro, aí eu vou dizer quantos. E eu torcendo para que o sinal abrisse logo, né? Aí o sinal abriu, aí ele começou a pegar quantas mesmo, eu digo, compra mais e venda. Gente, ele ficou assim, ó, querido, R$20. Aí você diz, pastor, mas não pode ser assistencialista. Não, não é ser assistencialista, ele está trabalhando. O que eu fiz foi potencializar o trabalho dele. R$20 só, R$20. R$20 que não dá para tomar hoje um bom açaí hoje, dá não. E o panfletozinho. É isso, é coisa simples. Mas veja ele diz, olha, não é nem dinheiro que a gente precisa muitas vezes, é. Gente, eu passo os garis, não tem petróleo, os garis. Eles estão tão acostumados a serem invisibilizados que eles estão trabalhando lá, estão assim, não é? É ou não é? Às vezes você dá um bom dia para eles se assustam. Ele olha para quem está mais do lado. Quer dar uma paradinha. Ei, guerreirão, você é tão importante para a gente. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Paloma, Débora.
Assim, às vezes também, dependendo se você sentir a oportunidade, porque às vezes também a gente não vai forçar, a pessoa ela não está tão aberta, não. Eu tive em uma loja com uma amiga esses dias, uma loja de imóveis. E aí, eu estava só olhando umas coisas, o vendedor, vou chamar aqui o dono. Eu disse, não, não chama não, porque eu não queria comprar, né? Lá veio o dono, aí comecei a conversar, e conversou. E eu disse, aí ficou ele, minha amiga no meio da loja, eu disse, posso olhar pelo senhor? Assim, sabe, foi assim, eu me senti à vontade com ele foi muito simpático. E aí a gente comecei a orar no meio da loja, ela e ele, um senhor de idade. Pastor, quando eu terminei, ele estava chorando, né? E eu fiquei assim, e ele agradeceu demais. Menina, me deu um desconto. Pastor, eu queria comprar um negócio. Foi antes, o desconto foi antes. Não, o desconto foi antes. Aí me moveu. Era assim, 20%, ele me deu 60% e disse assim, você paga como quiser. E aí o vendedor disse, mas tem um frete. Para ela, não. Eu fiquei assim, aí orei, sabe? Foi antes, não, nem comprei, viu? Né? Mas... Não, o desconto foi antes da oração, viu? Não. O coração dele. Aham. Aham. E pastor, ele falou que estava passando uma situação difícil e tal, mas eu nem sei. Depois voltei lá, agradeci, deixei uma lembrancinha para ele, para o vendedor. Não comprei ainda, né, eu não posso ainda, mas assim, eu fiquei mais tocada do que ele, porque eu disse, eu preciso ter essa ousadia de minhas habilidades, talvez a abertura que Deus dá. Aí eu falei para a minha amiga, a gente vai sair nas lojas evangelizando. Assim, né? Então, é cada um uma estratégia, sabe? Aterriza. Eu já tenho liberdade com a Elaine. Menina, ela estava que ela sai, né, Vandinha? Sandrinha, ela sai. Voltou, aterrizou. Olha a caneta dela ali, ela está ali preocupada. Eu sei o que é isso. Congresso da Federação e tudo mais. Débora, fala com a guerreira. A Saco já fez isso, mas pode melhorar mais ainda, Elaine. Agora eu penso que a gente não pode esperar uma vez, um ano para fazer isso, não. É isso mesmo. Ele chorou. Eu estou falando de um empresário. Que a gente acha que é só o pobre que precisa de atenção, né? Não, o empresário também. O rico também precisa, gente. É ser humano. É ser humano. Justamente. Eu sorri aqui da fala de Débora, porque o pastor Jeremias, com aquele jeitão dele, não é? O pastor Gileade contou que teve um velório lá na igreja, e o resultado desse velório é que alguém da família, mesmo não sendo crente, mas com grana, doou todas as cadeiras novas para a igreja. Aí o pastor Jeremias, com aquele jeitão dele lúdico, aí disse assim, vamos orar para que velórios como esse prossigam acontecendo. Jeremias é a figura, não é? Só para descontrair. Então, gente, em nome de Jesus Cristo, agora isso começa aqui dentro. Ei, isso começa aqui dentro. É verve. Significa o quê? Eu vejo em você, Vívia, eu vejo em você simpatia, acolhimento. Cadê o Maurão? Se ele estiver assistindo, coraçãozinho. Se ele não estiver assistindo, você fala que eu mandei para ele. Cada um com o seu jeitinho, não é? Quando eu faço assim para o Mauro, raramente, nunca mais eu fiz, aí ele faz assim. O braço fica pesado. Venâncio, aí Venâncio faz assim. O braço fica... Já outros não, outro... E a gente tem que entender, cada um com o seu jeitinho, não é? Cada um com o seu jeitinho. Ah, é porque fulano está insensível? Não, simples assim. Então, um coraçãozinho para o Mauro. Tem que começar aqui. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Agora, não adianta eu falar tudo isso aqui e como pastor não direcionar, não é? Então, eu estou no processo de formar essas 4 equipes protótipos. Essas 4 equipes que serão test drive do PGS.
os líderes. São 4 líderes que vão liderar cada uma equipe dessa. E pessoas também com dons para auxiliá-los. Então, aguardo que 4 no momento está bom. Não precisa ser mais do que isso, não, porque é um test drive mesmo. Vou usar aqui essa expressão aqui dos carros. São 4 equipes protótipos. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 PGEs. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois daí, percebendo a caminhada dessas 4, aí a gente se reúne. Fiquemos de pé, vamos orar. Alguém levantou a mão e eu não dei o microfone porque eu não vi. Se aconteceu isso, nos perdoe. Senhor, muito obrigado por esta amada igreja. Muito obrigado por este povo que é teu. Abençoa o nosso almoço. Abençoa, Senhor, o próximo encontro às 18 horas. É no nome do nosso Rei Jesus Cristo que oramos. Amém.